Senti falta de gente contra, né? Ó, pode ficar à vontade, tá? Se você é contra, né? Hoje não mais porque eu tô finalizando a live, mas qualquer debate que tá acontecendo aqui, se você é contrário, não tem se acanhe não. Bora seu posicionamento pra fora, né? É direito seu, inclusive. Eu acho que é isso que a gente tá precisando, debater a regulamentação. E debater é isso, é chocar, né, os pensamentos de como isso deve ser regulamentado, quais são as diretrizes, alastreados em quais leis, né? Prestar atenção na constitucionalidade de tudo. Debater é necessário, tá? Agora varrer para debaixo do tapete é o que não pode. O vídeo, ele ensejou um debate dentro da sociedade, né? O vídeo lá do Felca, que fez um vídeo falando, usou o termo adultização, né? Que, na verdade, vai questionar essa forma como crianças e adolescentes estão expostos na internet fazendo coisas que não são propícias para a sua idade. Então, a gente não está falando somente de conteúdo de cunho sexual, que é o que mais choca todo mundo, obviamente, mas também coisas como crianças coaches, pastores, né? Esse tipo de coisa, que são coisas de adulto e que essa criança ela não está pronta para isso. A gente tem regulamentação, por exemplo, na mídia tradicional, bastante rigorosas em relação a isso. Muitos falam, por exemplo, a Maísa, né, que foi uma criança que a gente viu crescer ali na frente de todo mundo, ela, Larissa Manoela, todos eles tiveram que seguir regras muito pesadas para poder estar na televisão. E se a gente for ter uma análise até um pouquinho mais crítica, você vai perceber ali que até a Larissa Manoela, né, com os pais, também saiu meio arranhada. Tinha coisas ali que estavam acontecendo que aquela criança... Então sempre é muito complicado. Até a coisa que é regulamentada, até o cabelo do cu. Então, tem tanto problema, né, em relação a isso. Quem dirá o ambiente que está nas redes sociais? Aí a Andrea fala aqui, né, no caso da regulamentação para a prática esportiva infantil. A gente tem que ter isso para tudo, né? Tem para prática esportiva, tem para aparecer na televisão, tem para fazer parte das artes. Qualquer atividade remunerada de criança tem que ter uma coisa totalmente voltada para ela. E a rede social não pode ser diferente. Eu acho que o debate que se fala, a gente vai falar muito da tal da adultização, mas se você pega o vídeo do Fel que assiste do começo ao fim, a crítica dele vai estar em como as redes sociais se tornaram um ambiente propício para esse tipo de coisa. Porque eu vi que muitos parlamentares, durante todo o período, estavam chovendo no molhado, que proibir já é proibido. Então, se já é proibido e está acontecendo da forma que está, é porque a gente precisa ir além. A gente precisa ir além. E a gente fez isso com vários outros setores da sociedade. Por que não pode fazer com as redes sociais? Vou até encerrar aqui a enquete que eu fiz no YouTube. E aqui, ó, deu 54% sendo a favor, né, da regulamentação para lidar com o caso de abuso de menores. E outros 46% sendo contra essa regulamentação, né? Esse foi o final aqui da nossa enquete, que eu acho que até que as pessoas elas conseguem entender, né, de uma maneira muito clara o que está sendo colocado. Mais uma vez, você pode ser contra a regulamentação, agora a gente precisa falar, precisa debater, então você tem que colocar esse seu posicionamento contra, porque às vezes seu medo está lastreado em uma coisa que às vezes não está nem sendo proposto. Então você tem que deixar as pessoas ouvirem isso, você tem que trazer o seu pensamento, porque o seu pensamento, da forma como você acha que isso vai afetar a sua vida, é válido. Tem que respeitar o seu pensamento em relação à regulamentação nas redes sociais. E o Conselho Tutelar, não podemos ensinar nossos filhos a trabalhar que o Conselho Tutelar aparece. É porque mesmo não acontece, porque o mesmo não acontece com pessoas que usam seus filhos nesses vídeos. Eu acho aí é que tá, Derlei, eu acho que a sua crítica ela é pertinente, né? Onde é que tá o Conselho Tutelar para lidar com essas situações? Agora, aqui no Brasil não é proibido você ensinar a sua função para o filho. O que é proibido é trabalho infantil. Trabalho infantil é proibido. Aquela coisa de você, como você fazia antigamente, né? Tira filho da escola para poder trabalhar, botar dinheiro dentro de casa. Hoje em dia não pode mais. Eu percebo, né, que a galera fica querendo criar uma narrativa que se existe no Brasil, quando na verdade não existe. Desde que eu era criança, que o pessoal dizia que o Conselho Tutelar não deixava os pais ensinar a função do filho. E desde que eu sou criança, que eu trabalho com a minha mãe. Minha mãe vendia coxinha aqui nesse Bura de Meu Deus, em Recife, e eu vendia junto com ela. O Conselho Tutelar nunca bateu na porta, porque a gente vivia sempre de banho tomado, todo mundo na escola. Mãe era até muito rígida. Minha mãe era muito rígida. Mãe era muito rígida em relação a onde eu podia ir. A primeira vez que ela deixou eu ir para algum tipo de festa, assim, eu tinha 14 anos e foi com um adulto. Assim, andar com um amigo, acho que a primeira vez que eu consegui fazer isso foi nos 16 anos, morando lá em Porto de Galinhas, que hoje em dia tá um pouquinho mais badalado, mas na época que eu fui morar tinha um cara de cidade do interior, então era tudo muito perto. Mas aqui no Recife, mãe não deixava, porque tinha medo, né? Obviamente você cria menino dentro da periferia, né? Tem também outros
fatores aí de aliciamento, né, do tráfico. E manhã já era um pouquinho traumatizado, porque infelizmente meus tios também, né, acabaram tendo finais muito tristes. Então, ela era bastante rígida e mesmo assim eu trabalhei, gente. Trabalhei quando eu era criança, porque não tinha dinheiro, sabe? Precisava. Aí eu me lembro, é uma época muito... Eu tenho um carinho muito grande dessa época, né? Que eu me lembro que eu vendia coxinha sozinho, eu andava com uma vasilhinha até assim, redondinha. Eu me lembro até da posição que eu andava com a vasilhinha para vender coxinha. Aí, pra quem conhece aqui, se tem alguém do Ibura, fala. Eu morava lá no Zumbi do Pacheco, ali, né? Entre o Zumbi do Pacheco e o Monte Verde, e eu comecei a vender coxinha lá no Zumbi 2. Na época, a gente não tinha nem aquele caminho que sai dali do Zumbi 2 e desce pra Dois Carneiros, tá? Era um monte de mata, assim, era tipo um loteamento. Aí manhã percebeu que lá dava pra ganhar dinheiro vendendo coxinha. Aí meu padrasto vendia, né? Era ele quem saía pra vender, mas manhã decidiu que ia sair pra vender também dessa vez. Aí o que é que manhã fez? Manhã pegou uma estufa, botou assim na cabeça e saía assim. Manhã, sabe esse pessoal que anda assim, sabe, com o negócio na cabeça e não cai? Manhã fazia isso. Aí, e eu ia do lado com a vasilhinha. Aí eu ia expondo, botando assim, né, as coxinhas na estufa. Saía eu e manhã, de manhã, logo cedo, rodava tudo ali no Zumbi 2, vendia coxinha, café da manhã pra todo mundo. Isso umas 8 horas da manhã. Voltava pra casa por volta das 10, pronto. Chegava em casa, se tivesse tarefa de casa pra fazer, fazia. Me ajeitava, tomava banho, almoçava, ia pra escola, que eu estudava à tarde. E manhã ia fazer coxinha. E nunca teve, né, conselho tutelar chegando, proibindo e tal, não sei o quê. Então, sabe aquela lenda urbana, né, que diz, eu não posso ensinar a minha função pro meu filho. Não, que não pode é trabalho infantil. Você sabe muito bem que trabalho infantil não pode. Agora, dizer que você não pode ensinar a sua função pro seu filho, pelo amor de Deus, minha. Pelo amor de Deus. E eu tô falando isso, eu não sou... Desde que de criança que eu escuto essa lenda urbana, de que o conselho tutelar não deixa ninguém trabalhar. Na verdade, eu acho que o conselho tutelar deveria trabalhar mais para poder vigiar o trabalho infantil. Será que não tá na hora de acabar com a cultura de favela e do axé? Será que não devemos aumentar a pena de pedofilia? Peraí. Cultura de favela? Eu não entendi, Takeda. Cultura de favela? O axé, obviamente que não, né? Eu sou... Daí, talvez ele esteja se referindo a músicas que têm cunho sexual. Na verdade, você pode até ser processado se você expor seu filho a esse tipo de coisa, certo? Você pode até ser processado. Agora, o tipo de música que se produz para pessoa adulta, isso daí você não pode proibir, isso é censura, né? Aí você tá pedindo censura. Você não tá pedindo regulamentação, tá pedindo censura. Faz o menor sentido. E talvez sim aumentar a pena, né? Pra pedófilo, eu acho que vale a pena. Preciso mais esclarecimentos sobre como será feita a regulamentação, pois na teoria é fácil e na prática talvez não resolva nada. É cultural os pais deixarem os filhos soltos na internet. No caso, a regulamentação, ela aumenta a responsabilidade das redes sociais, de como lidar com essas questões. Porque o que acontece com as redes sociais, né? Qual é o ponto da regulamentação das redes sociais? As redes sociais, elas ganham dinheiro da forma como está. E sem uma regulamentação clara, sem você delimitar como ela deve agir, fica tudo nas mãos da própria rede social. Então, por isso que a gente precisa de uma regulamentação. E sim, nenhum tipo de regulamentação no Brasil foi simples não, minha gente. Não pense não, tá? Lá atrás, quando a gente quis proibir propaganda de cigarro, foi uma briga de foice. Quando foi para proibir também o tipo de propaganda de bebida alcoólica, né? Que você não pode mostrar a pessoa bebendo e tal, não sei o que, também foi outra briga de foice. Quando foi para proibir, né, as pessoas de fumarem em determinados locais, também foi outra briga de foice. Porque você vai ter grupos de interesse. O que a gente está propondo é que se debata. Simples assim. Se debata. O que está sendo proposto é o Congresso Nacional, dos deputados e os senadores. E não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Qualquer tipo de regulamentação vai se chocar com o interesse de determinados grupos. As redes sociais, por exemplo, ganham da forma como está agora. Se você aumenta a regulamentação delas, elas vão precisar gastar mais dinheiro para poder lidar. Olha o caso lá da União Europeia. A rede social, ela tem que ter um número de funcionários para atender a demanda do número de usuários. Quanto mais usuários uma rede social tiver, essa rede social na União Europeia tem que ter um saque que consiga dar conta. Parece razoável, né? Aqui no Brasil não tem. Mas a Oi, a Claro, a Vivo, tem, por exemplo. Que é um outro tipo de serviço que é regulamentado. Percebe? Então, na minha opinião, quem hoje é contra a regulamentação das redes sociais, ou faz isso por ignorância, ou porque se beneficia da forma como está. Que é o
caso do dono da rede social. Que é o caso desse Ítalo Santos aqui, por exemplo, que ficou podre de rico expondo o adolescente na rede social. Que é o caso dos pais desses meninos aqui, talvez, que o menino fica famoso porque é um pastor mirim, porque é o coach mirim e se enche da grana. Na minha opinião, é isso. Hoje, ser contra a regulamentação das redes sociais é só porque você tá ganhando alguma coisa com isso. Ou por ignorância. E se é ignorância, vamos forçar o debate. Vamos forçar o debate. Fazer com que essa pessoa que tem alguma coisa contra a regulamentação traga seu ponto de vista. Lá no Congresso Nacional, assim como Érica Hilton, Lindbergh Faria, André Janones vão ter espaço para debater, o Nicolas vai ter espaço, a Júlia Zanata vai ter espaço. Não é verdade? Eles não vão votar? Eles não têm esse direito? Agora, regulamentar é necessário. Beleza? Não tem como, gente. Não tem como combater esse tipo de coisa sem regulamentar. Tá certo? Meu irmão, se tiver regulamentação barra censura das redes, quando a direita ganhar, você acha que vai poder continuar fazendo esses vídeos? Eu acho que com a regulamentação, sim. A direita só vai me proibir de fazer o que eu tô fazendo se tentar me censurar. À luz da regulamentação, não, porque a regulamentação deixa regras claras. Não vai ser um tiro no escuro. Simples assim, tá certo? Já cheguei aqui no finalzinho, vou finalizar a live por hoje, tá certo, gente? Hoje teve aí destaque da inflação. A inflação veio 0,26% no mês de julho, né? Bem abaixo do que o mercado estava esperando, 0,34%. Vamos ver como é que fica o boletim Focus da semana que vem, tá certo? Lembrando que semana que vem, gente, semana que vem não, sexta-feira, certo? Sexta-feira. A gente fica sabendo como é que ficou a taxa de desemprego dos estados e das capitais. Então, se você gosta também, né, de ver eu destrinchando esse tipo de coisa, vem na live de sexta-feira, que eu vou destrinchar tudo bonitinho, assim como eu fico com a inflação hoje, tá certo? Então, ó, se você não me segue aqui, me segue. Se você não é inscrito aqui, se inscreve, certo? E vem aqui amanhã, novamente, 7 horas da noite, eu tô ao vivo para conversar com vocês, tá? Lembrem-se, bebam água para ficar hidratados, assim como eu. Abracem as pessoas que vocês amam, que é muito bom tê-las por perto. Tenham todos uma ótima noite e a gente se vê na live de amanhã. Adiós!